qualidade de dados. Para que se possa compreender, em seu sentido mais amplo, a preocupação em garantir qualidade aos resultados dos testes motores, torna-se conveniente denominar alguns conceitos básicos. Definição entre testar, medir e avaliar. De maneira equivocada, por vezes a expressão avaliar é empregada como sinônimo de medir. Assim, passa-se a considerar indistintamente, por exemplo, as expressões medir desempenho motor e avaliar desempenho motor. Contudo, ao assumir a abordagem que identifica a avaliação como medida, deixa transparecer importante limitação. A totalidade dos resultados de testes motores não tem significado por si mesmo. Por isso, exige interpretação de seus valores em relação aos referenciais previamente estabelecidos. Por conta deste aspecto, admite-se que o conceito de avaliação é um processo mais amplo e abrangente do que o de medida. Na verdade, a medida se caracteriza apenas como uma parte do processo da avaliação. De maneira operacional, medir significa determinar a quantidade de determinado atributo com base em um sistema convencional de unidades. Uma medida é expressada de forma numérica, daí sua maior objetividade. Medida se refere sempre ao aspecto quantitativo do resultado do teste motor. Por outro lado, avaliar é julgar ou fazer apreciações do resultado obtido com a aplicação do teste motor, com base em uma escala de referência. Desta forma, a avaliação consiste em registrar o resultado do teste motor e interpretar o seu valor com base em referenciais previamente definidos. Outro conceito importante é o que se refere a testar. Nesse contexto, testar consiste em verificar o desempenho de alguém mediante situações previamente organizadas e padronizadas, denominadas de teste. Assim, embora os respectivos significados se justaponham, os termos testar, medir e avaliar não devem apresentar conotações idênticas. Na verdade, os conceitos dos três termos se completam, porém, apresentam diferenças importantes no que se refere à amplitude de suas significações. Medir caracteriza-se como uma ação mais ampla que testar, considerando que os testes constituem uma das formas de medida. Já avaliar apresenta conceito mais abrangente do que os outros dois, por incluir a utilização tanto de instrumentos quantitativos como de dados qualitativos, os quais se adiciona o julgamento desses valores.